Pá. Bom, pronto. Nossa aula está sendo gravada, né? Estou fazendo igual aqueles atendentes de telemarketing. Essa ligação para a sua segurança está sendo gravada. De toda forma, já fica o aviso. Os termos da nova Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós temos uma aula, como os senhores devem ter visto, né, que trata sobre os intervalos para descanso no nosso direito do trabalho. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente, galera. Até atendendo uma solicitação da professora Juliana, eu vou dar 10 minutos para vocês acessarem agora o nosso ambiente virtual, tá certo? É a pré-aula número 9 do nono encontro. Vocês vão acessar e tem um capítulo lá. Eu quero que deem pelo menos uma folheada nesse capítulo, para em seguida a gente já passar para o segundo tópico da nossa aula, tá ok? Eu vou compartilhar a tela. Cadê? Onde que tá, gente? Todo dia muda esse trem de compartilhar. Achei. Vou compartilhar um timer, tá? Justamente com essa finalidade. Deixa eu achar aqui. Tá aqui o timer. Então, professor, começando, valendo agora. 10 minutinhos, galera. Abrir o AVA, verificar o ler, né? Dar uma leitura no nono encontro da nossa pré-aula, tá bom? Valendo! E eu vou aproveitar para olhar aqui no meu sistema para ver quem que vai ingressar. Se não entrar, eu vou tirar a ponta, hein? Tem como eu verificar isso aqui. Professor, eu já fiz o download. Vou ler aqui pelo documento. Maravilha, maravilha. Quem fez download vai aparecer no meu sistema aqui que já acessou, tá bom? Eu tenho aqui no sistema, tanto quem está no sistema quanto quem entrou no sistema. Aí eu vou confirmando aqui no AVA. Isso é até também uma questão eficiência no uso do sistema do ambiente virtual, tá? Fique à vontade. Professor, eu cheguei atrasado aqui, é o encontro 9 pré-aula? Isso, Beleza. isso mesmo. Só entrar no pré-aula no encontro 9 Tem um e link, dar uma lida no capítulo. tem um link aqui, é para entrar, né? Isso, Ok. isso. Na verdade, é um PDF.
Bom, meus caros, passado o nosso tempinho, eu estava verificando aqui, aproveitei até para lançar a frequência também de Vossas Excelências na aula. Tenho visto a média aí de 22, 23 coleguinhas, mas nós temos aí mais gente. Então, os colegas que não estão participando, se eventualmente vocês tiverem algum contato, não deixem de alertá-los, né, da importância dessas aulas, para que, bom, nesse tempo, nesse período de pandemia, de Covid, é uma forma encontrada de amenizar todas as dificuldades, né? Então, eu acho que é bem importante para evitar também perder um tempo precioso, né, gente? Por isso, fica o convite, peço que estendam aos amigos, tá? Meus nobres, com relação... Deixa eu puxar esse livro aqui, que ele está caindo. Com relação à prova, eu não ia nem comentar, mas a língua coça. Hoje uma juíza me perguntou por WhatsApp por que o advogado acha que todo juiz é bobo. Falei, não, primeiro que não é todo advogado que acha. Segundo que não é todo juiz que é bobo, mas se algum acha é porque algum juiz deu motivo. Ela riu, brincou. E no mesmo sentido, quando eu estava corrigindo as provas, eu fiquei pensando, será que os alunos acham que todo professor é bobo? Essas estratégias usadas aí, às vezes, por alguns, claro, demonstram que não mudou nada. Muitas vezes não muda nada, seja em tempos de pandemia, ambiente virtual. Então, aquele coleguinha que entrou na prova, depois que eu passei a senha, que não preencheu o nome, colocou o IP, ou melhor, que o IP apareceu na minha máquina,
que copiou a prova e que uma hora depois entrou novamente e fez a prova em 1 minuto e 40 segundos, ele está enganando só ele mesmo. Só. Não está enganando o professor. Porque, vou ser bem sincero, eu acho que é desnecessário. Eu ia gerar aí, na verdade foi um, não, foram 8 coleguinhas que fizeram isso. E pelo IP é identificável, né? Mas eu acho isso uma tremenda besteira, gente. Quem vai testar vocês de verdade não sou eu. Vai testar o mercado. E não adianta ter um diploma bonito pregado na parede. Então, fica a dica, não se engane. Você está enganando é você mesmo. Eu prefiro um 777, como alguns colegas tiraram, da forma honesta, do que um 1000 da forma como alguns fizeram. Fica a dica, tá? Bom, com relação ao nosso, deixa eu ver aqui se tem algum outro recado. Sim, já eu vou dar mais um intervalinho pequeno, tá? Porque é rapidinho demais, eu não sei se vocês já fizeram, se algum já fez, mas para fazermos o avaliar. Tá? O avaliar é importantíssimo, fundamental, e segundo a informação da nossa coordenação, deixa eu dar uma olhada aqui, avaliar. Computação, não, esse aqui é o DNM. Nós estamos em quase último lugar nesse quesito do avaliar. O curso de Direito está lá com 69%. Eu vou compartilhar a tela para vocês não dizerem que é mentira minha. Olha aqui, ó. Quer ver? Cadê? Cadê a tela que eu estou querendo compartilhar, gente? Screen. Não, essa é a tela 2. Tela 1, tela 1, tela 1, tela 1. Não está aparecendo, mas está estranho. Muito estranho. Tentando compartilhar aqui. Compartilhar conteúdo. Ingressar na conversa. Não. Isso aqui é meu roteiro de aulas. Aqui também não. Professor? Não consegui... Oi, tá vendo a tela? Boa noite. Não, eu quero tirar uma dúvida. Dúvida? Pois não. É a respeito da nota do trabalho. O total teria que ser 1000 pontos, né? Sim. Foi lançado para mim só 500 e eu fiz todas as atividades. Então, faça como deve ser feito. Solicite a revisão da nota e comprove a realização das atividades. Tá bom? É pelo AVA mesmo? E-mail. Solicita pelo AVA ou manda no seu e-mail? Não, você tem que fazer a solicitação no AVA, senão não abre para eu poder retificar a nota. Tá? E aí você faz a solicitação pelo AVA e manda no meu e-mail, que eu já entro, manda no meu e-mail, que já fez a solicitação, bem como os comprovantes, né, de realização da atividade, que aí eu já faço a revisão. Certo. Tá? Tá bem. Tanto que aquelas atividades no AVA, eu não sei se é o seu caso, mas foram divididas da seguinte forma: ED, estudo dirigido, por semana, DNM, por semana, desafio nota máxima, sendo que a primeira semana, como eu não tinha dado atividade, eu permiti que fizesse retroativamente, 500 pontos, todas as atividades, né? Se não me engano, eram 8 de cada. E outros 500 pontos da audiência, né? Que é a ata da audiência enviada até o dia da prova, o relatório da audiência. Teve coleguinha que mandou só a ata, então não ganhou os 500 pontos. Teve coleguinha que mandou só o relatório, também não ganhou os 500 pontos, ganhou pontos fracionados, tá? Foi dessa forma que foram distribuídos os 1000 pontos de atividade. Se no seu caso você fez todas elas, basta fazer a solicitação no sistema e me manda por e-mail a informação que fez a solicitação, que eu já faço a revisão. Tá ok? Tá bom, obrigado. Valeu. Bora lá. Não consegui compartilhar a tela, então
Vamos lá para o nosso material de hoje, nosso estudo dirigido, ou melhor, estudo dirigido. Falei do ED aqui. Nossa aula de hoje, gente, a gente viu na aula passada o tema jornada de trabalho, né? Vimos as suas nuances, características, duração, período, quanto à profissão específica, advogado, empregado, motorista profissional, variação no controle, no relógio de ponto, né? 5 minutos para mais, 5 minutos para menos. Vimos essa questão de jornada. O próximo capítulo, que é esse que vocês acabaram de falar, trata sobre os intervalos, ou seja, é um subcapítulo praticamente do capítulo anterior, não é? Por quê? Porque também versa sobre jornada, mas agora especificamente sobre alguns intervalos que estão dispostos na lei. Aí você me fala, mas Jorge, por quê? Por que existe isso na lei? Para que intervalo? O nome do capítulo já fala, intervalos para descanso. Afinal, o ser humano não é uma máquina. E até mesmo uma máquina, se você deixá-la ligada o tempo todo, sem um momento de pausa, ela vai perder vida útil, né? Então, a razão de ser dessa norma é justamente o fato de que todos precisamos de descanso, tá? O ser humano, principalmente, nosso corpo é um organismo vivo, sujeito a jornadas exaustivas, nós cansaremos, não conseguiremos desenvolver uma boa atividade e, além disso, ainda corremos o risco maior, né, isso é estatisticamente comprovado, de sofrer um acidente de trabalho. Nesse sentido, o legislador criou, então, alguns dispositivos para que o empregado possa efetivamente descansar, tá certo? E assim voltar revigorado para o trabalho. É importante dizer, antes, porém, que o tema que nós vamos estudar hoje, vocês leram, né? Espero, confio, tenho tranquilidade que vocês leram aqui, se não antes, hoje. Esses intervalos que nós vamos tratar não se confundem com, por exemplo, o repouso semanal. O repouso semanal tem uma tipificação legal distinta. Lei 605, se não me engano, de 1949. Nessa lei trata dos repousos semanais e dos feriados. Esses intervalos para descanso também não se referem, não se confundem às férias, tá? Nem ao repouso, nem às férias. Uai, Jorge, mas então existe algum outro intervalo? Sim. Ou você entra às 8 e para às 6 da tarde, às 18, sem comer. Não, você tem que parar para almoçar, para se alimentar, para descansar, não é verdade? É isso justamente que trata o capítulo 19 do nosso livro texto, tá? E aí ele traz aqui a questão da primeira denominação. Qual que é a denominação mais adequada? Alguns usam o termo pausa para o descanso, outros usam períodos de descanso, e aí período de descanso já não é muito adequado. Por quê? Porque pode se confundir com as férias, com o repouso semanal. Então, a doutrina costuma utilizar o termo intervalos para descanso. E esses intervalos, eles podem acontecer dentro ou fora da jornada. E nós falamos isso na aula passada. O que é jornada de trabalho? Jornada de trabalho é a quantidade de tempo trabalhada em um dia. Não é? Giorno, do italiano, a jornada. Então, minha jornada de trabalho, por exemplo, na faculdade de Anhanguera, é todas as sextas, das 19h10 às 22 horas. Né? A jornada habitual no comércio é de segunda a sexta, das 8 às 18, com um intervalo de 2 horas para refeição, e aos sábados, das 8 às 12, jornada uso e costume, né? Jornada tradicional. Pois bem, se a jornada é o tempo de trabalho desenvolvido num dia, nós temos aí duas modalidades de intervalos para descanso e refeição. A primeira é aquele intervalo que acontece dentro da jornada. Dentro da jornada. Ou seja, entre um período e outro do dia. Tá? E a segunda modalidade é aquela que acontece fora
da jornada entre uma jornada e outra, tá bom? E elas recebem o nome, justamente porque um é dentro e o outro é fora, elas recebem o nome de intervalo intra-jornada e a outra intervalo interjornada. Intra significa dentro, é como uma injeção, por exemplo, quando ela é no músculo, ela é intramuscular, ou seja, dentro do músculo. Um ônibus, quando ele faz a linha Anápolis-Brasília, ele é interestadual, certo? É intermunicipal, se é de Anápolis para Goiânia. Então, intra é dentro e inter é entre uma e outra, tá? E as duas estão regulamentadas tanto na nossa CLT quanto em normas correlatas, tá bom? É bom lembrar também, e os senhores já estudaram isso, que existem duas formas de paralisação do contrato de trabalho. Uma é a suspensão, outra é a interrupção. Suspensão é quando o empregado não trabalha, mas não recebe. Interrupção é quando o empregado não trabalha, mas recebe. Né? Nós temos aí o exemplo de suspensão, por exemplo, quando o empregado sofre a sanção disciplinar chamada suspensão. Ele não recebe aqueles dias que ele está suspenso. Já quando o empregado tira férias, né, quando lhe são concedidas as férias, ele recebe por aquele período? Recebe até mais, né? Recebe as férias, é o valor de uma remuneração acrescido de 1/3, né? O terço constitucional. Ele não trabalha, mas recebe. Então, férias é um exemplo de interrupção. Jorge, mas por que você está falando isso se o tema de hoje é intervalo para descanso? Justamente por isso. Para sabermos se o intervalo é um período de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o intervalo é interrupção ou suspensão? Ninguém? Tanto um, tanto o outro, parece, professor. O intervalo eu creio que é interrupção. Rafael disse que é tanto um quanto o outro, né? E o Gustavo crê que é interrupção. Ao contrário. Ah, tá. Beleza. Pois bem, Gustavo acertou. Na verdade, Rafael, o que acontece? Se a gente pegar só se a gente ter em mente um tipo, pode ser que ele seja interrupção. Mas se a gente analisar no sentido amplo, existem vários tipos de parada para descanso. E essas paradas, cada uma tem uma tipificação, como nós veremos aqui. Então, dependendo do que estiver na lei, é que nós diremos se ela é interrupção ou se ela é suspensão. Vamos lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui um artigo só para exemplificar para você. Artigo 298 da CLT. Cadê? Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Só para pegar a título de exemplo. Não, essa aqui é a NR. Vamos lá, CLT. Ctrl F 298. Tá lá. Observem só, tá pequenininha a letra, né? Ctrl F 298. Em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso. Atenção, meus nobres, para esta parte, esse dispositivo final, a qual será computada na duração normal de trabalho. Vejam só. Quando o 298 fala que aquele período de 15 minutos que ele parar para descansar é computado na jornada, significa que nós estamos diante de um caso de interrupção. Por quê? Porque se a jornada dele é 8 e a cada 3 horas ele parar para descansar 15, mas esses 15 forem contados como tempo de trabalho, ele está parado, mas recebe por aquele intervalo.
Se, contudo, a lei dispuser diferente, vamos lá, artigo 71, no 71. Vamos lá. 71. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Vamos lá. Em qualquer trabalho. Não. Aqui, ó. Preste atenção. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação. Que será de no mínimo 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, não poderá passar 2 horas. Observem o parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Não serão. Observem, os intervalos para descanso e alimentação não serão. Quando a lei diz que não é contado como jornada, significa que o empregado para descansar, para se alimentar, mas ele não tem aquele tempo contado como se fosse de trabalho. Então, ele para e não recebe. Aí nós estamos diante de um caso de suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, respondendo aí, nesse caso dos intervalos, para que eu saiba se é interrupção ou suspensão, eu tenho que analisar o que a lei dita. Porque a lei ela tem que ser expressa. E aí nós temos um caso clássico, artigo 396 da CLT, que tem muita discussão que eu vou falar logo daqui a pouquinho para vocês, tá? Então vamos lá, gente. Nós já entendemos que existem 2 tipos de intervalo. Um que é interjornada e o outro intrajornada. Eu vou escrever aqui porque talvez o que eu falo não esteja bem adequado. Intervalos. Olha lá. Intrajornada e interjornada. Observem lá. Intra, dentro. Inter, entre uma e outra. Tá ok? Vou salvar aqui até porque tem essa alteração. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, até o capítulo trata, o livro trata dessa lei 13.645. É uma lei interessante, tá? Eu acredito que a mens legis, o que é mens legis? A vontade da lei. Ela é bacana, principalmente no sentido de conscientização. O problema é que a conscientização sempre vai pesar no bolso de um lado, né? Que deveria ser o Estado, mas não. O Estado ele impõe ônus, mas ele não paga aquele ônus. Esse ônus é transferido para terceiro. É como diz o ditado antigo de fazer esmola, né? Dar esmola com chapéu alheio. O que fala essa lei 13.645? Vamos lá, deixa eu achar ela aqui para vocês verem o tamanho da lei. Cadê? Parar, apresenta. Sai daqui, trem. Olha lá, lei 13.645 de 2018. Olha o tamanhão da lei. Institui o Dia Nacional do Desafio. O que ela diz? Fica criado o Dia Nacional do Desafio a ser comemorado na última quarta-feira do mês de maio de cada ano. A comemoração de que trata o caput deste artigo compõe-se de atividades físicas e esportivas orientadas a serem realizadas onde? A serem realizadas por, no mínimo, 15 minutos em empresas privadas, órgãos da administração pública, direta e indireta, estabelecimentos escolares, nos lares, espaços públicos e em quaisquer outros lugares que permitam convívio saudável entre as pessoas. Vejam bem, essa norma ela tem 2 artigos, só esse e o que revoga e o que fala da entrada em vigor, né? Mas vocês repararam aqui, ó, atividades físicas e esportivas que devem ser feitas por no mínimo 15 minutos em empresas privadas. Observem.
2018, sancionada pelo nosso então presidente, Michel Temer, esta norma impõe mais um ônus para o empregador. Tá? Ele, última quarta-feira do mês de maio, ele deve parar toda a sua empresa para conceder pelo menos 15 minutos para que os seus empregados realizem atividade esportiva ou atividade física, né? Isso é bom ou ruim? Meus nobres, é igual eu disse, a questão da minhas leis é interessante, é bom para conscientização, para o ambiente de trabalho ficar mais leve. Agora, quando ele impõe esse ônus, e aí a norma deixa implícita, né? Ela não tem uma previsão clara, mas a doutrina fala disso. Fala o seguinte, embora não haja previsão clara expressa, defende-se o entendimento que essa pausa deva ser remunerada pelo empregador, porque é ele quem assume os riscos da atividade econômica nos termos do artigo 2º. Ou seja, o governo impõe um ônus, cria um feriado, um dia de atividade, mas a doutrina já vem logo interpretando, segundo os princípios, que o empregador deve pagar isso. E é isso que às vezes gera revolta, gera, enfim, discussões sociológicas grandes sobre as relações do trabalho com o capital. Mas está na lei, tá? Então, se você é jurídico de alguma empresa, se você está no corpo de assistência de alguma empresa, a maioria delas não sabe, desconhece, até porque é uma lei nova, tem 2 anos, né? Só aconteceu de que dia, de que mês é ela? Ela é de 5 de abril de 2018. Se ela é de 5 de abril de 2018, só aconteceu em maio de 2018, porque a vigência era imediata. Só aconteceu em maio de 2018 e maio de 2019. Em 2020 estava todo mundo em casa mesmo, não ia fazer diferença. Ia fazer 15 minutos de exercício em casa, né? Então, esse é um intervalo intra-jornada que tem características, segundo a doutrina, de interrupção. Mas vem um detalhe. Jorge, eu sou advogado da empresa e eu não concordo em pagar isso aí. Você tem base jurídica para fazer a defesa desse entendimento? Sim. Geralmente, normas que impõem obrigações devem ser explícitas, expressas. Se não há imposição da obrigação expressamente, não se pode interpretá-la de forma extensiva. Mas aí vem outro entendimento, que é o que o próprio autor aqui defende, em razão dos princípios trabalhistas de que quem assume o risco da atividade é o patrão é que vai pagar esse intervalo, tá bom? O intervalo mais clássico que nós temos, artigo 71 da CLT. Vocês estão com a CLT aberta? Se não estão, abram, tá? Lá no artigo 71. O artigo 71, ele, o caput e os seus parágrafos, é quem regulamenta o intervalo do almoço, esse intervalo para descanso e alimentação, ou o intervalo da janta, não é? Dependendo do horário de trabalho do empregador, do empregado. E esse artigo, ele mudou. Ele sofreu uma alteração importante, nós vamos falar já já. Mas vamos primeiro para a regra geral. O que fala o artigo 71? Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração ultrapasse 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo mínimo de 1 hora. Intervalo para repouso e alimentação. No mínimo, 1 hora. Aí, a Lei 13.467 fez essa disposição, salvo no caso de acordo coletivo, ou de acordo escrito, ou contrato coletivo. Na verdade, não foi 13.467, não, perdão, isso que já estava. Salvo no caso de acordo escrito ou contrato coletivo, não poderá exceder 2 horas. Então, a regra é, se o empregado tem uma jornada de 8 horas, ela tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo. E no máximo 2 horas de intervalo. Jorge, ela pode ter 4 horas de intervalo? Pode, se houver um acordo por escrito ou um contrato coletivo, que é a convenção coletiva de trabalho, tá bom? Jorge, mas e se a minha jornada for de 6 horas? Se a sua jornada não ultrapassar 6 horas, o parágrafo 1º do artigo 71 dita que você terá direito de 15 minutos de intervalo. Mas, desde que ultrapasse 4.
Ou seja, nós temos 3 faixas. A primeira faixa, se eu trabalho meio período, ou seja, vamos supor 4 horas diárias, das 8 às 12, eu não tenho direito a exigir nenhum intervalo. Se eu trabalho acima de 6, ou melhor, perdão, acima de 4 e abaixo de 6, eu tenho direito de 15 minutos de intervalo. E se eu trabalho acima de 6, eu tenho direito de mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo. Ok? Estão acompanhando belezinha aí? Tranquilo. Então, beleza. Essa questão, ela é uma notificação que está na CLT, correto? Mas a Lei do Trabalhador Rural, a 5.889, lá de 1973, ela também tem essa regulamentação no seu artigo 5º, que fala o seguinte, vamos lá, deixa eu compartilhar convosco. Tá aqui, ó. Lei 5.889, artigo 5º, esse aqui, ó. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região. Não se computando, olha aí, ó, expresso, não se computando este intervalo na duração do trabalho. Não se computando na duração do trabalho. E aí ele já fala também do interjornada. Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas para descanso, 11 horas consecutivas. Tá lá. Isso é a lei do rural. Ou seja, a CLT já regulamentou aqui no artigo 71 para o trabalhador urbano, certo? E aí vem a lei 5.889 e regulamentou para o rural essa questão. Tá ok? E aí, é importante dizer então, porque a própria Constituição Federal, né, ela fala no seu artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros que visem a melhoria das suas condições. Quando ela dita trabalhadores urbanos e rurais, ela iguala, ela atribui o princípio da isonomia, né? Então, todos eles têm esse direito, ok? Fique claro isso aí, fique claro isso aí. Aí vem a súmula 118. A súmula 118, ela pergunta uma coisa interessante, bem interessante. A pergunta, desculpa, ela afirma. E eu não vou falar o que, se vocês estão com o livro, vocês já viram. Mas eu vou trazer um caso, como é que o professor, essa galera fala, já estou se sentindo velho. Um real case, dá uma raiva disso, um caso real, caso concreto. Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Dependendo do país que ela está acontecendo, esse jogo vai acontecer 3 horas da tarde. Pois bem. Aí o empregador muito inteligente que para ganhar o seu empregado, o que ele faz? Ele coloca um telão lá no pátio da empresa para passar aquele jogo. Mas o jogo começa 3 horas da tarde. Então, vai terminar, tem um intervalo de 15 minutos, vai terminar 5 da tarde. São 2 horas dentro da jornada daquela galera. Aí esse empregador, sem fazer um acordo coletivo, sem fazer um contrato com a galera, sem fazer nada por escrito, esse empregador simplesmente impõe o seguinte: vocês vão parar às 3 horas da tarde para ver o jogo, 5 vocês voltam e trabalham até às 8 da noite. Ou seja, aquelas 2 horas que eles pararam para ver o jogo, ele adiciona no final da jornada que deveria terminar às 6 horas da tarde. Pois bem, o que vocês acham? Vocês acham que nesse caso, esse trabalhador é obrigado a trabalhar até às 8 ou não? E se ele for obrigado, ele deverá receber essas horas como extra ou não? O que vocês acham? 2 segundos para responder. Ninguém? Nada? Eu acho que nesse caso
vai ensejar com 1 hora extra, não? Porque ele vai Beleza. estar com tempo à disposição do empregador. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Muito boa resposta, Rafael. Obrigado. Dá uma observada no que dita o Tribunal Superior do Trabalho. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada, ou seja, dentro do horário de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa. Ou seja, deverão ser remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Aí você advoga para a empresa. Aí o dono da empresa te liga. Fala assim, doutor Rafael, a galera está pedindo, eu concordo, não quero que eles assistam o jogo, mas eu não quero perder essas horas que eles vão ficar vendo o jogo e quero complementar no final da jornada. Eu posso fazer isso? Pode, perfeitamente, desde que se faça um acordo por escrito com essa galera. Tá certo? Se eu fizer um acordo, e eu até, como conservador que sou, nesse âmbito do direito protetivo do trabalho, eu até prefiro que seja um acordo intermediado pelo sindicato, tá? Um acordo coletivo de trabalho, dá mais força pro pacto. Se eu não fizer nada disso, se não houver previsão, aí então eu estou assumindo o ônus, tá ok? Aí você fala assim, mas Jorge, e se nem todos quiserem? Se 120 concordam, mas tem 20 que não tá nem aí para futebol e quer ir embora às 6 horas da tarde. Beleza, eu faço um acordo com 120 e os 20 continuam trabalhando normalmente e vão embora às 6 horas da tarde, não tem problema, ok? Isso está lá na súmula 118. Se eu, contudo, não fiz nada por escrito, não fiz acordo, simplesmente impus esse ônus, aí eu corro o risco de ser condenado a pagar essas 2 horas que eles ficaram ao fim, além da jornada, como horas extraordinárias. E aí, como nós falamos na aula passada, com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, ok? Detalhe interessante que o livro aborda também. E se o empregado tem jornada reduzida? Bancário, por exemplo, artigo 224, fala o seguinte, olha lá, vou compartilhar com vocês. Quem não tiver com a CLT, acompanha aí. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas, está errado aqui, ó, contínuas, nos dias úteis, com exceção de sábado, fazendo um total de 30. Ou seja, no caso do bancário, a jornada não é 8, a jornada regular é 6. A jornada dele é 6. Eu pergunto aos senhores, eles terão um direito de quanto tempo para intervalo? 1 hora ou 15 minutos? O artigo 71 fala o quê? Se não ultrapassou 6, intervalo de 15. Beleza, tranquilo. E no caso deste bancário, o que o autor fala? Se o empregado trabalha em jornada superior a 6 horas, mesmo sendo bancário, ou seja, se ele passar a trabalhar em jornada extraordinária, o entendimento da doutrina é de que ele tem direito a 1 hora. Fala assim, Jorge, mas a jornada dele é 6? Sim, mas ele está perfazendo hora extra. Ele passou de 6 horas na jornada daquele dia. Ele tem direito a 1 hora de intervalo naquele dia. E é interessante lembrar que muitas vezes, principalmente os bancos, eles falam assim, não, eu vou indenizar, eu pago essa hora no final do mês. Mas a finalidade da norma é que se tire o intervalo, tá? É um direito, é uma norma de ordem pública. Justamente porque, apesar do artigo 611b da CLT prever que não é relacionado à medicina e segurança, saúde do trabalhador, a grande maioria dos tribunais entende que é sim e que deve ser respeitada por se tratar de norma de ordem pública, tá bom? Bom, e esses intervalos, eles, como eu já disse, são
esse intervalo de 71 para alimentação e descanso. Eles são suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. E aí nós vamos ver lá de novo o que fala o parágrafo 3º do 71. Não, terceiro. Parágrafo 2º. Os intervalos para descanso não serão computados. Se eles não são computados, significa que eles não são suspensão, são interrupção. Interrupção do contrato de trabalho. Tá, beleza. Isso significa que... Eu falei interrupção? Não, eles são suspensão. Aqui, ó, quando ele dita aqui, não serão computados, significa que é suspensão do contrato de trabalho, ok? Aí, para ficar claro, para não falar potoca. E se o empregado quiser, o patrão quiser reduzir o tempo do intervalo, ele pode? A resposta está aqui, ó, no parágrafo seguinte, parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora pode ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às normas referentes ao refeitório e quando os empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado, ou seja, horas extras. Então, meus nobres, o que quer dizer o parágrafo 3º? Ele quer dizer que, se o Ministério do Trabalho for lá e olhar e detectar que a empresa tem um refeitório organizado de forma que os empregados consigam todos no mesmo horário se alimentar e der esse atestado para aquela empresa, ele pode, por ato do próprio Ministério do Trabalho, autorizar que o intervalo dela seja reduzido, tá? Isso é possível. E há uma outra forma também que permite também essa redução do intervalo da jornada, que é o que está lá no artigo 611 da CLT. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, compartilhar tela, processo judicial. Deixa eu fechar processo. Não estou com processo, mas súmula, CLT, Lei do Trabalhador Rural, NR e a Lei 13.465. Deixa eu fechar. Aqui, meus caros, observem, artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja, mesmo que a lei fale, no artigo 71, que o intervalo mínimo é de 1 hora, para a jornada além de 6 horas, a própria lei fala que nos casos previstos no artigo 611-A, os sindicatos podem celebrar convenções coletivas prevendo a redução desse intervalo. Isso é uma alteração também feita pela lei da deforma trabalhista, né? Se vocês observarem aqui, ó, olha aí, incluído pela lei 13.467, que é aquela norma que entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, ok? Bom, meus nobres, se convenção e acordo coletivo permite, é importante lembrar que o 611-B da CLT, também introduzido pela Lei 13.467, ele fala que esses intervalos não são considerados norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. Bom, se o intervalo não está previsto em lei, ou melhor, se ele está previsto em lei para que o empregado possa descansar, eu não entendo a razão de falar que ele não é visto como norma de proteção à saúde, mas fica a ressalva, né? Detalhe, a portaria número 1095 de 2010 do Ministério do Trabalho, que não é superior à lei, claro, é um mero ato do Poder Executivo, ela dispõe o seguinte, que é privativo do superintendente de trabalho, antigo delegado de trabalho, né,
decidir sobre o pedido de redução do intervalo para repouso e alimentação. Ou seja, as convenções coletivas estabelecem isso, elas devem estabelecer o mínimo, mas não suprimir, elas não podem suprimir. E quem vai deferir isso é o superintendente do trabalho. Agora, esse ato do superintendente do trabalho, ele só tem duração de 2 anos, tá certo? Então, se não for renovado, aquele empregador não pode continuar concedendo esse intervalo. Lembrando, aí o ponto mais importante, principalmente para quem atua no contencioso trabalhista, ou seja, quem vai para a justiça. Jorge, para que eu tenho que saber isso, dessa norma de direito material? Você tem que saber porque se alguém descumpri-la, você terá, na função de operador do direito, a oportunidade de questionar judicialmente e exigir o direito do seu cliente, né? E se eu não der, se o meu patrão não me dá intervalo? O intervalo está previsto na lei, ele não dá. Aí nós vamos lá para o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que fala o seguinte... Lá em cima já. Artigo 72, porque tem uma lei de 71, aí ia passar 150 artigos. Tá lá, o parágrafo 4º da CLT, do artigo 71 da CLT. A não concessão ou concessão parcial do intervalo mínimo para repouso e alimentação, tanto a rurais quanto a urbanos, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Quem que fez esse texto aqui? A 13.467, a lei da reforma. E por que eu estou frisando isso? Porque a lei da reforma todos sabemos, quem estuda um pouco de direito do trabalho, quem já leu sobre, sabe? É uma lei aprovada, criada por encomenda das federações de indústrias. E ela retirou uma série de direitos dos trabalhadores. É fato. Isso aí é indiscutível. Dentre esses direitos, havia uma disposição sumular do Tribunal Superior do Trabalho que falava o quê? Não tinha esse parágrafo na CLT. E ela falava, quando o empregador suprime um intervalo ou reduz, em caráter de punição desse empregador, ele vai ter que pagar a hora inteira, com um acréscimo de 50%. Então, o que acontecia? Se o intervalo mínimo é 1 hora e eu desse só 30 minutos para o empregado se alimentar, quando ele ia na justiça me questionar isso, ele cobraria 1 hora por dia com acréscimo de 50%. Aí você fala assim, Jorge, mas ele só teve 30 minutos retirados. Mas em caráter punitivo, justamente pelo fato de se tratar de norma de saúde, o TST tinha pacificado isso através de súmula. Então, o que o legislador fez com a 13.467? Falou assim, não, negativo, não tem nada disso. Se ele teve 10 minutos retirados, ele vai ter direito a 10 minutos por dia com acréscimo de 50%. Se ele teve 1 hora retirado, ele vai ter 1 hora. Se ele teve meia hora retirado, ele vai ter meia hora, sempre com acréscimo de 50%. Tá bom? Isso é uma das mudanças que a Lei 13.467 impôs aí no nosso ordenamento jurídico. Lembrando, meus caros, que esse acréscimo de 50% sobre o intervalo não concedido ou reduzido não se confunde com hora extra, tá? Muita gente, eu já vi muito advogado faz a petição ali de qualquer jeito e coloca lá. Trabalhava 2 horas extras por dia e não gozava o intervalo. E aí pede 3 horas extras por dia. Não é. Ele tem que pedir 2 horas extras por dia e pedir 1 hora intervalar suprimida por dia. Tá? Por quê? Porque os institutos estão em artigos diferentes, tem natureza jurídica diferente. E isso aí, gente, não cai, despenca. Provas e concursos que tratam normas trabalhistas, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Tá tranquilo? Bom, se tá tranquilo, vamos embora. Essa disposição que fala
o parágrafo 4º, voltando aqui para os senhores não esquecerem, acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, o fato de estar na lei que terá um acréscimo de 50% não significa dizer que o empregador está autorizado a tirar este intervalo. Ele não está autorizado, tá certo? Além desse acréscimo que ele vai pagar para o empregado, ele ainda pode sofrer multa administrativa pelo Ministério da Economia, né? Agora, o Ministério do Trabalho, nesse governo, deixou de existir e está vinculado ao Ministério da Economia. Ele, o empregador que descumpre o intervalo, ele poderá sofrer uma sanção administrativa, ok? Pois bem, seguindo aqui, cadê súmula 437? Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante também. O que ela fala? Vamos lá. Replicar, súmula, cadê? Ué, sumiu. Gente, eu tô doidão. Entrei, moço. Ocultar compartilhar. WhatsApp, reunião, tela. Tá compartilhando o Word, né? É porque apareceu, ele deu bug e estava aparecendo outra tela. Súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam só o que fala o inciso 4º dela. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo. Olha lá. Ultrapassado habitualmente jornada de 6 horas, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação como extra, acrescido do respectivo adicional na forma do artigo 71. Ou seja, nesse caso, da súmula 437, inciso 4º, é o caso bancário. Ele tem uma jornada regular de 6. Mas se habitual, aí é importante, ultrapassada habitualmente a jornada, 6 horas, ele vai ter direito. É claro, se o bancário teve um dia, aconteceu dele ficar até mais tarde, não, aí ele não pode exigir que tivesse tido 1 hora e nem cobrar essa hora. Mas, se isso acontece todos os dias, ou 4 vezes por semana, enfim, com habitualidade, aí ele pode exigir lá na justiça o pagamento de 1 hora com 50% de acréscimo, justamente por quê? Porque ultrapassou com habitualidade a jornada para a qual ele foi contratado. Ok? Deixa eu ver aqui nas carinhas, quem está aqui, temos 29 guerreiros. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Simbora! Tese jurídica nova do Tribunal Superior do Trabalho. Essa tese é de 2019, tá? Não é uma tese... É uma tese prevalente porque é recurso repetitivo, foi julgamento incidente no RR, recurso repetitivo. Fala o seguinte, a redução eventual e ínfima do intervalo para descanso e alimentação, né, o intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, somados do início e do término do intervalo, decorrente de pequenas variações de sua marcação no controle de ponto, não atrai a incidência do artigo 71. Vocês lembram na aula passada, antes da prova, quando nós falávamos dos 5 minutos que o empregado pode bater mais cedo ou pode atrasar na batida do ponto? Pois é, aqui ela usa, a ministra Kátia Arruda, ela usou o mesmo precedente, que é justamente o fato de que o empregado, quando sai para o almoço, é importante lembrar para você o seguinte, ele bate ponto quando começa a trabalhar e ele bate ponto no final da manhã para a saída para o almoço. Depois ele bate ponto início da tarde. Depois ele bate ponto saída da tarde, ou seja, ele bate 4 vezes o ponto.
Então, nessa batida, durante o intervalo, pode ser que ele atrase um pouquinho ou que ele adiante um pouquinho. Não vai poder cobrar 50% desse atraso, desse adiantadozinho, tá? Desde que somem no máximo 5 minutos no total, tá bom? Jorge, isso está na lei? Não, isso é entendimento prevalente do Tribunal Superior do Trabalho em recurso com efeito, em recurso incidente de recurso repetitivo, tá bom? A súmula 446, não, ela trata só da questão do ferroviário. Por quê? Porque o ferroviário também tem uma jornada específica lá no 238. Ela só diz que aquele empregado ferroviário, vamos lá, vou falar só para não deixar passar batido. Cadê? A garantia ao intervalo dentro da jornada, por constituir medida de higiene, olha aí, ó, conflitando com o que fala o 611B, né? Por constituir medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao empregado maquinista integrante da categoria C, não havendo incompatibilidade com a regra do artigo 238, parágrafo 5º. O que fala esse tal artigo 238, parágrafo 5º da CLT? Vamos lá, para o F238. Será computado como trabalho efetivo todo o tempo que o empregado estiver à disposição na estrada. Parágrafo 5º. O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal de inferior categoria. Bom, meus nobres, o que o Tribunal Superior do Trabalho falou, então, com a tal súmula 446, voltando aqui na outra tela, vamos lá, súmula 446, tá lá. A garantia do intervalo é aplicável também ao ferroviário maquinista, ou seja, ele tem o direito de gozar no intervalo mínimo de 1 hora da mesma forma como os demais, mesmo que haja regulamentação específica, ok? Se não receber, vai ter direito de exigir essa hora com 50% de aumento. Pois bem, sigamos o barco. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique bastante à vontade. O artigo 71, ainda o 71, ele criou, né, a Lei 13.467, ela criou uma nova disposição lá do 71, que é o seu parágrafo 5º. Quem está com a CLT, abra, por favor. Quem não tiver, bom, eu vou ser gentil, ó, Gustavo mandando e-mail uma hora dessa. Pô, Gustavo, você está na aula ou você está mandando e-mail das atividades? Ah, moço, quebra minhas pernas não. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Gustavo Domingos, atividade. Ei, lasqueira. Vamos lá. É porque senão mais eu esqueço, professor. Pô, aí você perde a aula, cacete. Mas tá valendo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu estava onde? No parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Ele fala o seguinte: o intervalo expresso no caput. Qual que é o intervalo do caput? Mínimo 1 hora, máximo 2 horas. Poderá ser reduzido ou fracionado. E aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, tem que ser necessariamente através do sindicato, né? Convenção ou acordo coletivo de trabalho. Acordo individual vale? Não. Nesse caso tem que ser acordo coletivo. Mas essa norma também não é para todo mundo. Ela fala o seguinte: ante a natureza do serviço, em virtude de condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente quem? Motorista, cobrador, fiscalização de campo e afins do serviço de operação de veículo rodoviário, empregado do setor de transporte coletivo de passageiro, mantida concedidos intervalos para menores ao final de cada viagem. O que o artigo novo, parágrafo 5º, quis dizer então?
que para o caso aqueles que trabalhem com transporte, seja transporte coletivo, fiscalização de campo, serviço de operação de veículo rodoviário, caso os sindicatos queiram, eles podem fazer um acordo coletivo ou convenção coletiva prevendo o fracionamento desse intervalo. Tá? Em regra, portanto, o intervalo não pode ser fracionado. Não pode. Mas caso os sindicatos queiram, o parágrafo 5º do artigo 71 garante que eles possam dividir. Aí o empregado para lá meia hora, almoça, mas faz a rota, depois para mais meia hora ou mais 15 minutos, depois mais 15, isso prevendo lá no acordo coletivo, não tem problema. E ainda no concernente ao transporte, ao trabalhador no transporte, tem aqui o 235E, que fala o seguinte: para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. É permitido fracionar o intervalo, o fracionamento do intervalo de condução do veículo, previsto no Código de Trânsito, em período de no mínimo 5 minutos. Será assegurado ao motorista o intervalo mínimo de 1 hora, mas aí ele fala, podendo ser fracionado em 2 períodos. Eu já falei errado no exemplo, 2 períodos só, não pode 3 ou 4, não. E coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo pela lei Código de Trânsito, exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no artigo 71, parágrafo 5º, que é esse motorista aqui que nós já falamos, tá ok? Então, para aquele caso de transporte de passageiro, é possível que ele faça essa fração em 2 períodos, tá? E aí, já trata também, quando o empregador adotar 2 motoristas na mesma viagem, quem nunca fez aí uma viagem para o Maranhão aí naqueles ônibus grandes, e geralmente eles fazem isso, 2 motoristas, né? Um vai lá para o fundo, deita, dorme ali no seu intervalo, enquanto o outro toca o barco. Depois o outro vai, dorme, e aquele que estava descansando volta para terminar a viagem. Isso está lá no artigo 235 que fala, olha lá, vamos voltar lá. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas na mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o carro em movimento, com o veículo em movimento, respeitando o horário de jornada de trabalho, assegurando que depois de 72 horas, este empregado repouse em alojamento fora do ônibus, ou, se o ônibus for leito, com o veículo estacionado. Ou seja, a cada 72 horas, necessariamente, aquele trabalhador terá o direito de pausar e de sair, descer do ônibus, tá? Para ter um descanso mais, digamos, revigorante. Isso está no 235E. Eu até aconselho para vocês, quem atue na área, trabalhe com empresa de transporte, ou conheça, ou tenha conhecido, dá uma ida lá nesses 235C, na verdade 235 letra, aqui ó, 235 traço letra. Aqui, vou compartilhar só para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Porque a seção, ela foi criada em 2015, tá? E trata especificamente do motorista empregado. Olha lá, os preceitos especiais nessa seção, Ctrl F, 235, traço. Os preceitos especiais de seção aplicam-se ao motorista profissional. E ele vai falando do transporte rodoviário de carga, e vai falando tudo sobre os motoristas, tá? Então, eu aconselho veementemente que quem trabalhar com essa área, dê uma boa lida nessa seção da CLT, porque ela vai regulamentar toda a categoria dos motoristas. Bom, no caso, características especiais deles, permitido o fracionamento do intervalo, aquele previsto no Código de Trânsito, período de no mínimo 5 minutos. Também deve ser garantido o intervalo mínimo de 1 hora, que pode ser fracionado em 2 períodos, e ele poderá descansar com o veículo em movimento, caso a empresa adote levar 2 motoristas por viagem. Bom, Jorge, e esses intervalos são interrupção ou suspensão? Neste caso, não fala
que ele deverá ser computado na jornada. Se não é computado, é suspensão. Ok? Serviços de mecanografia. Agora vamos fazer o seguinte, meus caros. Deixa eu ver aqui, só um detalhe que eu tinha anotado. É, isso mesmo. Nós vamos fazer um bate-bola com algumas categorias especiais, tá? Mas eu vou pedir para vocês, isso aí é um pedido importante, deixa eu te explicar para vocês um detalhe. Esse programa que a faculdade tem, o Avaliar, é justamente uma intenção de melhorar sempre mais, né, e de aprimorar e de ver o que está valendo a pena para manter nosso sistema. E nós sabemos que no período de pandemia está tudo bagunçado, tudo perna para o ar, né? E eu sei de muita gente aí cobrando, por exemplo, questão de mensalidade reduzida, e tá certo, tem razão, tem que exigir mesmo. Mas eu vou abrir aqui 10 minutinhos, eu acho que não precisa nem de 10, 5 minutinhos. Eu vou fazer diferente. Eu vou abrir 10, mas cada um vai entrar lá no Avaliar, vai responder o Avaliar e vai levantar a mãozinha. Se todos levantarem a mão antes dos 10 minutos, a gente já volta para a aula e o pau quebra. Tá ok? Mas eu peço gentilmente que, principalmente nessas partes que estão, né, nessas perguntas, no tocante à pandemia, por exemplo, como é que estão sendo as aulas? Porque tem gente aí, putz, o cara grava 10 minutos de aula e fala que cumpriu. Nós não, nós estamos aqui toda sexta-feira, faça chuva, sol não tem jeito, né? Ou lua, na hora regulamentada da aula, em matéria e pau dentro. E tem que ser mesmo. Aí eu penso assim, vocês não podem ficar prejudicados. Então, quem concorda com a aula, mete nota 10 logo, para não ter desculpa, tá bom? Mas se discordar, é claro, já põe a nota que você acha que vale. Eu vou fazer esse pequeno intervalo, tá? Quando cada um terminar, por favor, levante a mão, porque quando você levanta a mão, eu vejo a mãozinha amarela levantada ali, igual eu levantei agora. E aí, se todos terminarem antes do tempo que eu vou dar, a gente já volta para encerrar a aula, tá? Aí uma outra parte a gente já vai mandar a bala para encerrar. A hora que terminar, terminou, tá bom? Todos vocês têm o link do Avaliar, né? Então eu peço, a Sayonara já levantou a mão, significa que ela já fez, né? Provavelmente. Mas então eu peço, eu vou dar esse tempo. Deixa eu ver aqui. Ih, eu fechei o timer. Achei tão bacaninha aquele timer. Timer temporizador online. É esse aqui, ó. Editar. Vamos lá, editar. Agora, avaliar. E aí, gente, se perguntar do professor Jorge, aí vocês falam assim, nota 10 para tudo, tá? Por favor. Vê se esse povo aumenta meu salário. Tá baixinho, baixinho. Vou dar um intervalo, vou desativar minha câmera, vou tomar uma água enquanto vocês respondem. A hora que eu voltar, eu já olho as mãozinhas, tá? Não deixe de dar 10 pro tio Jorge, não, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar o timer. Acessem lá, por gentileza, iniciar e mandem bala, ok?
Eu vou esperar, bom, ainda tem um tempinho aí, mais 4 minutinhos, mas se não tiver, se vocês precisarem de mais tempo, eu não sei quantas perguntas são, por isso que eu chutei 10 minutos, mas se precisar de mais tempo, tá? Fique à vontade, é só falar. Isso é importante a realização dessa atividade, viu, gente? Professor, Sim? é a Joyce. Eu já fiz o avaliar, mas eu não estou conseguindo levantar a mãozinha, porque eu estou pelo celular e ele não está me dando ouvido. Ah, perfeito, Joyce. Não, tá ótimo, mas eu já, pelo menos, você eu já sei que tá resolvido. Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta. Tá? O que que eu preciso enviar no e-mail de atividade? Porque aquele UED eu já fiz, né? Aí tem que ficar enviando toda semana? Toda semana. Toda semana é a tela do ED e a tela do desafio nota máxima. Tá. Não, então tá bom. Tá? Uhum. E aí eu vou até passar também, tem a atividade bimestral, do segundo bimestre. Certo. A do primeiro foi assistir uma audiência, agora vai ser assistir uma sessão de julgamento no segundo grau, tá? Mas eu ainda não falei lá no tribunal, eu quero ver se eles me permitem acesso a uma das salas para eu fazer igual eu fiz no primeiro bimestre, né? Que aí vocês já tinham o link certo. Assim Ah, que eu conseguir no tribunal, eu já passo para vocês. tá, então tá certinho. Muito obrigada, viu? Valeu, valeu, valeu. Quem for terminando aí e não conseguir levantar a mãozinha, é só falar. Jorge, professor Michel. Só a câmera tá ligada? Pois não. Pode falar. Terminei, mas eu tô pelo celular também, aí não consegue levantar a mão. Tá. Beleza. Beleza. Joyce, Maruan. Estou anotando aqui também que facilita. Deixa de dar nota 10 pro Tim Jorge, não, hein? E pro esforço coletivo aí do curso, a galera tá esforçada, né? E minha água congelou. Professor, Hum? eu também terminei, e aí eu tô pelo celular também, não tô conseguindo. Matheus. É, a Beleza. Natália também, que ela falou aqui pra mim. Ok. Beleza. Vai à medida que for terminando. Vou nem digitar no chat. Eu ia digitar no chat, mas esse chat não funciona. Matheus, Joyce, Maruan. Não tá aparecendo aí para vocês o chat, né? Continua sem aparecer. Ainda não aparece. Emoji, GIF, agendar uma reunião. Isso é fogo. Definir opções de entrega é importante. É assim. Esse aqui, ó, vai terminar o semestre, nós não vamos conseguir usar. Quando vocês fazem, eu já vou testando. Alto-falante, opções de reunião. Anotações da reunião. Não. Detalhes da reunião. Não. Não trem é louco. A tela está compartilhada ou está aparecendo minha câmera? Ah, não, tá no timer, né? Aí, ó, Tainara levantou a mão. Tô vendo a galera aí. Guilherme, Gilmar, Rafael, Adailton, Sayonara, Joyce, Maruan, Matheus. Ixi, agora tá aparecendo legenda. Legenda, só que em inglês. Vamos ver se eles vão escutar direito. The book is on the table.
Bom, ainda tem gente fazendo, então eu vou dar mais 5 minutinhos aí, viu? Professor, eu também estou pelo Vocês celular. preferem que Não levanta a mão. Ou vocês preferem que eu faça, que eu continue a aula e no final eu dê uns minutinhos para vocês entrarem no avaliar e terminar? Se vocês quiserem, porque a aula vai acabar, eu acho que eu consigo acabar um pouco antes. Fica a critérios seus. Eu vi que o Antônio Professor, eu também estou também pelo celular. falou aí que já terminou, né? Isso. Ok. Professor, Sim, mano. se o senhor quiser conceder o prazo no final, acho que fica melhor. Eu acho que, né? O importante é que se faça isso, né? E dê Sim. nota 10 pro freguês. Bom, mas tem mais gente fazendo? Eu vejo falta poucos também, né? O Antônio já fez, a Joyce, o Maruan, o Matheus. Então tá faltando aqui a Tainara. Não, a Tainara tinha levantado. A Tainara levantou. Tá faltando só o Carlos Eduardo, a Natália e a Samara. Não, só 3. Dá para fazer tranquilo. Carlos Eduardo, Natália e Samara. Não, é só 3, então eu acho que já dá para matar. Se tivesse muita gente faltando, aí não, mas tá sussa. Tem alguém aí de Abadiânia? Juíza Rosângela, a irmã dela, faleceu hoje. Era a juíza lá. Gustavo levantou a mão. Beleza. Eu levantei agora, professor, mas eu já fiz isso tem uns 3 dias. Ah, beleza, tranquilo. Então tá faltando só a Natália e a Samara. Professor, Sim, Natália? terminei. Maravilha, querida. Deu 10, né? Tudo bem. Claro. Ah, tem o Carlos Eduardo também. Vamos lá. Timer. Bom, já deu 12 minutos. Bom, então vamos lá. Já que fez, mas não, para não correr o risco, por exemplo, da Samara sair e não conseguir voltar depois. O brabo é se ela não tiver na sala, hein? Tiver só o acesso. Aí o bicho pegou. Eu tô na sala, sim. Ah, muito bem, muito bem. Já pensou se não tivesse? Faz aí, Samara, faz sem pressa. Termina o avaliar aí, tá? Tá bom, professor. Tô fazendo. Tranquilo. Professor, Pois não? os tópicos do ED acabaram. A gente pode mandar só do DNE mesmo? Olha, a informação que eu recebi é que toda semana reabre um tópico. Se não for ter mais até o final do semestre, não tem problema. Mas não toda tem semana, pelo que eu recebi, ontem nós tivemos reunião de alinhamento com a coordenação, pelo que eu recebi, todo mundo, toda semana vai ter um. Não, mas do ED... Por isso que é importante olhar. Não, do ED não tem mesmo, não. A gente vai fazendo e aí chega num ponto que gera o certificado e acaba, não tem mais. Mas aí abre outro AD. Não é isso? Eu abre acho... outro estudo dirigido? Não, nos outros períodos nunca aconteceu isso, não. Como é que como é que semestre, no bimestre, primeiro bimestre, todo mundo, toda semana abria um, entendeu? Não, então, mas do desafio do ED não tem mais, não. Então, vamos lá. Se, porventura, não existir mais, obviamente eu não posso exigir isso. Tá. Né? Mas,
pela informação que eu recebi. Vou até mandar um zap aqui para a Ju. Às vezes ela está online, às vezes ela responde até no período até antes de eu encerrar a aula, Augusta. Tá. Professor, tranquilo. eu já terminei também, viu? Ju, eu estou aqui na aula com a galera, eu dei um intervalinho para eles fazerem um avaliar, e aí surgiu uma pergunta. O Matheus, né, que é o representante, está me perguntando, ele menciona que acabou. É o ED, Matheus? Ou é o desafio nota máxima? Isso, o ED. O desafio nota máxima continua até, acho que no final de novembro, se não me engano. Então, o estudo dirigido é que acabou, né? Então, Ju, o que acontece? Eu estou dando como nota complementar para a galera a realização semanal, tanto do ED quanto do desafio nota máxima. Só que ele está me trazendo essa informação que eu não tinha essa informação. Você tem como confirmar para mim? Se você confirmar até o final da aula, eu já falo para eles. Se não, eu já cancelo e já passo outra atividade. Tá? Obrigado, nega. Mas se você não tiver aí online, né, o que é natural, afinal sextou para você, só não para mim, pode me responder depois que eu confirmo para o Matheus via WhatsApp e ele repassa para a turma. Beleza? Passei para a Ju. Bom, todo mundo fez. Samara, você conseguiu fazer? Estou terminando aqui. Beleza, tranquilo. Sem pressa. Pode fazer aí. E se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre a atividade bimestral, como eu disse, vai ser uma atividade via remota, até porque não tem como vocês irem no tribunal. O tribunal não está realizando sessões de julgamento presencial, mas eu vou, antes de passar para vocês, eu vou verificar com o tribunal para tentar, como eu poderia dizer, tentar já um link direto para que vocês possam acessar. Tá bom, gente? De compartilhamento. Tá compartilhando. Enquanto a Samara termina, eu vou entrar no meu PJE e vou compartilhar com vocês. Eu tenho um processo que está... Ixi, mas ele some. Aqui, o PJE. Eu tenho um processo que estava sendo julgado no 2º grau essa semana. Eu lembrei dele agora. Eu falei de turma, julgadora. Vamos ver se vai aparecer aqui o pedido de senha, PJE. Conexão, compreendo os riscos, adicionar. Certificado digital. Vamos lá. A vida como ela é na prática. Ou não houve comunicação com o aplicativo. Não, eu não quero Xodó, eu quero PJ Office. Olha o tanto que é chato para entrar no sistema, gente. Bora! Carroça. Olha, ele não entra. Acho que sextou para ele também. Estado de Goiás. Tribunal do Trabalho, 2º grau. Isso é hora de ligar no escritório de advocacia, gente. Tá preso? Quer um habeas corpus? Parabéns, você foi contemplado com uma oferta exclusiva. Eu adoro isso. Eu ia mostrar para vocês, mas está fora do ar o PJE. Mais uma vez. Bom, estando fora do ar, não dá para mostrar nem o sistema. Complicado. Vamos lá. Voltar aqui. Samara, você pode continuar terminando aí, desde que você escute, né, nossa aula aqui, tranquilo, tá? Sem erro. Já terminei. E não me falou, né? Agora. Como nós estávamos, muito obrigado, tá, gente, pela participação de todos no Avaliar. Agradeço.
Se a Ju me responder até o final da aula, eu esclareço para vocês. Do contrário, eu já passo a resposta para o Matheus sobre essa questão do estudo dirigido, tá bom? Mas voltando aqui, nós já falamos da regra. A regra básica é o 71 da CLT, é a regra geral, ok? Ah, galera, eu vi todos levantando a mão, agora já podem deslevantar. Cadê? Vou deslevantar a mão de todo mundo. Abaixar a mão, abaixar a mão, abaixar a mão. E eu abaixar a mão também. Pronto. Por que eu abaixei a mão? Porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser levantar a mão, eu vejo piscando ali na hora e já concedo a palavra. Também não precisa, não. Se quiser, é só abrir o microfone e perguntar, tá? O 71 é regra geral. Os 235, letra, regra, os motoristas. Mas existem algumas categorias que têm regras específicas, tá? Eu vou fazer um bate-bola com vocês sobre essas categorias específicas para vocês entenderem, cada uma com um intervalo específico. Vou compartilhar a tela do meu rascunho, do meu roteiro de aula, para vocês acompanharem aqui. Por exemplo, primeiro caso, artigo 7.2. Cadê o 7.2? Serviço de mecanografia e... O que é mecanografia? Datilografia, escrituração e cálculo. Para aqueles trabalhadores que se ativam nos serviços de mecanografia, a cada 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá a um repouso de 10 minutos. Atenção para essa expressão. Não deduzidos na duração normal do trabalho. Ou seja, a cada 90 minutos de trabalho, aquele que trabalha fazendo serviço de mecanografia, datilografia, calculista, ou seja, exercício, esforço repetitivo, a cada 90 minutos, 1h30, ele tem que parar 10 e descansar. Preferência até fazer um alongamento e tal, mas ele tem que ter 10 minutos a cada 90. Detalhe, não deduzidos da jornada, da duração normal de trabalho. Se ele não for descontado, é interrupção ou suspensão? É interrupção do contrato de trabalho, tá bom? E aí a CLT fala mecanografia. Quem usa esse termo hoje? Mecanógrafo. O Tribunal Superior do Trabalho, porque a CLT é antiga, né? O Tribunal Superior do Trabalho, para esclarecer, o que ele fez? Ele criou a súmula 346, jogando no mesmo saco o digitador. Aqui, ó. Aí sim, digitador. Os digitadores, por aplicação analógica de 72, equiparam-se aos trabalhadores de mecanografia. Ou seja, o digitador, a cada 90 minutos de trabalho, terá 10 minutos de descanso, sem descontar na sua... sem descontar... não deduzidos da duração normal do trabalho. O almoço é deduzido? Sim. Eu não conto o almoço. Por isso que eu trabalho. Fico 10 horas na empresa, 2 são folga, mas só recebo 8. Por quê? Porque essa folga não é paga. No caso do trabalhador na mecanografia da digitação, a cada 90 ele tem 10 de folga. E isso é interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? Telemarketing. Operadores de telemarketing. Bom, gente, antigamente, até 2007, não existia regulamentação, nem pelo Ministério do Trabalho, nem legal. E aí o Tribunal Superior do Trabalho criou uma orientação jurisprudencial, que é a número 273, que falava o seguinte: a jornada reduzida que trata o artigo 227 da CLT não é aplicável ao operador de televendas, que não exerce atividade exclusivamente como telefonista. Por quê? Porque o 227 da CLT falava justamente desse trabalhador. Vamos lá, artigo 227. Cadê? 227, 227. Vou compartilhar a tela para vocês entenderem melhor. Nas empresas que explorem serviço de telefonia, telegrafia, subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia, fica estabelecido para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas por dia, 36 por semana.
Mas isso é só para os empregados que trabalham exclusivamente com esses serviços, tá ok? E aí me veio a súmula que disse o quê? Volta lá. Telemarketing, a jornada, essa de 6 horas dia e 36 semanal, não é aplicável por analogia ao operador de televendas. Por quê? Porque ele não exerce suas atividades exclusivamente como telefonista. O que o tribunal queria dizer com isso? O tribunal queria dizer o seguinte: se o cara trabalha, está com o telefone, mas para atender cliente, está com o telefone, mas para ir olhar no mostruário, está com o telefone, mas vai para o computador, ele não está em trabalho exaustivo, exauriente, em esforço repetitivo. Por isso, ele não teria direito a essa jornada reduzida. Acontece que em 2007 criou-se o anexo 2 da norma regulamentadora número 17 do Ministério do Trabalho. E esse anexo 2 da NR 17, está lá nessa pré-aula que vocês abriram lá e assistiram, está previsto que o tempo de trabalho do telemarketing é no máximo 6 horas diárias. Tá certo? Além disso, ainda manda ter desconto, ter 2 pausas. Primeiro, fora do local de trabalho. Segunda, em 2 períodos de 10 minutos contínuos. Um após os primeiros 60 minutos e outra antes dos últimos 60 minutos da jornada. Justamente para quê? Para que ele trabalhe 60, tira 10, vai lá fora, fuma um cigarro, vai lá, olha para a pracinha, volta, trabalha mais 4 horas, tira outros 10, depois trabalha os outros 60 minutos. Isso está na norma regulamentadora número 17. Lembrando que, é claro, como ele tem 6 horas, ele ainda tem que ter um intervalo ali para alimentação de 15 minutos, no mínimo, né? Um intervalo não retira o direito do outro. É importante salientar isso, tá bom? Isso sobre os operadores de telemarketing. Já o artigo 253 da CLT fala o seguinte: para os empregados que trabalham no interior da câmara frigorífica e para aqueles que movimentam mercadoria do ambiente quente para o frio ou do frio para o quente, a cada 1 hora e 40 minutos, ele terá 20 de repouso, computado este intervalo como de trabalho efetivo. Portanto, trata-se de interrupção do contrato de trabalho, ok? Então, se ele trabalhou, aquele trabalho em câmara fria, entrando na câmara fria, saindo, no quente para o frio, do frio para o quente, ele, a cada 1 hora e 40, ele tem mais 20 de descanso. E é óbvio, se ele trabalha 8 horas, então ele vai ter 1 hora e 40, 20, outra 1 hora e 40 mais 20, aí tira o intervalo para almoço, de no mínimo 1 hora, depois trabalha 1 hora e 40 mais 20, depois 1 hora e 40 mais 20 e encerra a jornada. Tá bom? Artigo 253, trabalhadores de serviços frigoríficos. Trabalhadores em Minas e... detalhe, esses 20 que ele parou, é interrupção ou suspensão? Interrupção ou suspensão do contrato? Ninguém? Interrupção? Exatamente, Rafael, exatamente. Interrupção, muito bem. Por quê? Porque é computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Ou seja, ele para de trabalhar, mas não para de receber. Beleza? Parece que a Ju respondeu aqui. Jorge, kkk, sextou para mim. Meu amigo, pode ser DNM mesmo. Pera lá. Deixa eu perguntar para ela. Então, o ED acabou mesmo? Se tiver acabado, vocês podem ficar tranquilos que eu vou pegar a nota só do DNM e vou dividir por igual. Continue mandando as atividades semanalmente, beleza? Então, ela já confirmou aqui, ela está digitando. Vamos lá. Digitando. Mandou. É assim, o ED é diferente. Não, mas isso eu sei. Gente,
Eu vou esclarecer. Vamos fazer assim, para não perder o ritmo da aula, eu vou esclarecer direitinho com ela e mando para o Matheus repassa para a galera, tá bom? Deixa eu silenciar ela aqui, senão vai ficar pitando toda hora. Eita, se ela descobrir isso, ela me demite por justa causa. Mas vamos lá. Eu falei do serviço frigorífico, agora vamos para o serviço em minas e subsolo, artigo 298. Mesma coisa, só muda a quantidade de tempo, né? Para aquele trabalhador que está lá trabalhando igual tatu, embaixo do buraco, dentro do buraco, a cada 3 horas consecutivas de trabalho é obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, que será computada na duração normal do trabalho. Ou seja, interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Porque ele para 15 minutos de trabalhar, mas recebe, tá bom? Isso é o caso do trabalhador em minas e subsolo. E aí já aqui, eu já tenho outro aqui, né? Em seguida, para amamentar seu filho, inclusive se cliente de adoção, até que complete 6 meses de idade, a mulher tem direito à jornada, durante a jornada, a 2 descansos especiais de meia hora cada. Se a saúde do menino exigir, pode até passar de 6 meses, dependendo a critério da autoridade competente, né? Se o médico der um atestado e o médico é a autoridade competente do tema, ele poderá esse intervalo se estender. Os horários de descanso previstos no caput desse artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Ou seja, meus nobres, a mãe, mesmo no caso de amamentação, de adoção, você fala assim, mas como é que a mãe, no caso de adoção, vai ter 2 intervalos especiais para amamentar se ela está adotando? Quem garante que ela não perdeu a criança, um filho e adotou outro? Tudo é possível, né? Mas mesmo no caso da mãe adotiva, até que a criança complete 6 meses, ela tem 2 intervalos de 30 minutos cada, que serão definidos mediante acordo entre ela e o empregador. Beleza, mas vocês viram nesse artigo, se fala se é computado ou se não é computado na jornada de trabalho? Olha lá, ó, o artigo está aqui. Não fala nada. Ele é totalmente omisso. Totalmente omisso. Mas é claro, meus nobres, que a interpretação da lei vai usar os princípios trabalhistas. Nesse caso, o princípio favorece a quem? A mãe, não é? A empregada. Então, a doutrina majoritária entende que a finalidade da lei, quando ela dita, e aí eles pegam um detalhe, a palavra durante a jornada de trabalho, a doutrina tem entendido que está dentro da jornada de trabalho, né? É uma interpretação aí da lei, e ele entende que está dentro da jornada de trabalho justamente para que essa mãe seja remunerada por essas 2 pausas de 30 minutos. E quando é que serão essas 2 pausas? A critério dela e do empregador, que devem fazer um acordo, tá bom? Entre si. Seguindo o barco. Intervalos especiais, categorias especiais, acabaram. Aí nós temos um outro, segundo tipo de intervalo, que é aquele que eu falei lá no comecinho da aula. Nós temos um intervalo dentro da jornada e nós temos um intervalo fora da jornada, entre uma e outra, não é? Aí você fala assim, mas existe isso? Existe. Se eu paro de trabalhar hoje à meia-noite e volto amanhã às 8 da manhã, eu gozei o intervalo entre uma jornada e outra de quantas horas? 8 horas. Eu terei direito de cobrar 2 horas com um acréscimo de 50%. 8, 9, 10, 3 horas com acréscimo de 50% do meu empregador por conta disso. Por quê? Porque o artigo 66 da CLT fala exatamente o seguinte: entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, legalmente falando, se eu parei de trabalhar meia-noite, eu só posso voltar ao trabalho, iniciar uma nova jornada, às 11 horas da manhã. Tá certo? Por quê? Porque a jornada, o intervalo entre uma jornada e outra,
é de 11 horas consecutivas. Tá? Aí, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que orientação 355, OJ 355, deixa eu mostrar para vocês. Ele entendeu o seguinte: o desrespeito ao intervalo mínimo intrajornadas, previsto no 66, acarreta os mesmos efeitos, por analogia, tá? Os mesmos efeitos do artigo 71, parágrafo 4, devendo pagar a integralidade das horas subtraídas do intervalo acrescido do adicional de 50%, do mesmo adicional, que é de 50%. Então, se o empregador te exige trabalho até determinada hora e não te concede 11 de repouso, você poderá cobrar essas horas suprimidas com acréscimo de 50%. Bom? Que fique claro. Lembrando, outro ponto importantíssimo, súmula 110 do TST. O fato de eu ter direito de 11 horas entre uma jornada e outra está tipificado no artigo 66 da CLT. A Lei 605 de 1942, ela regulamenta o repouso semanal remunerado. Uma não tem a ver com a outra, ou seja, o empregado tem direito aos dois intervalos. Se eu termino sábado, minha jornada, à meia-noite, eu terei direito a 11 horas de descanso entre uma jornada e outra, e a partir das 11 horas do domingo, começa a contar as 24 do repouso semanal. Aí vai das 11 do domingo até 11 da segunda-feira. Se esse patrão me exige, se eu trabalhar em sábado até meia-noite, e ele me coloca para voltar na segunda às 8, eu tenho o direito de cobrar essas 3 horas que ele suprimiu do meu intervalo intra-jornada, por causa da súmula 110. Vamos ler o que ela fala? Vou mostrar para vocês aqui, ó. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas para descanso, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Daí, mato a cobra e mostro o pau. Até rimou, ó. Súmula 110 do TST. Então, percebam que quando o empregado recebe, ou melhor, quando ele termina a última jornada da semana e logo depois ele tem o repouso, ele não terá só 24 horas, ele tem direito a 35. São 11 do intervalo entre uma jornada e outra, e outras 24 do repouso semanal enumerado. Ok? Dúvidas? Perguntas? Não? Ninguém? Ó, a Ju respondeu aqui. Agora sim ela ampliou a resposta. Vou ler para vocês. O estudo dirigido visa... Estudo dirigido visa ajudar o aluno a pensar, planejar... Tá. As atividades são liberadas durante o semestre, as quais, uma vez sendo realizadas, o aluno recebe... o aluno emite o certificado. Então, está ótimo. Só não me respondeu. Bom, pelo que eu entendi aqui do que ela escreveu, do livro, né, que ela escreveu, se você consegue emitir o certificado, significa que acabou o estudo dirigido. Se acabou o estudo dirigido, não tem problema. Pode ser só DNM e eu dou nota só para DNM. Se, porém, aparecer estudo dirigido para algum outro, deve fazê-lo e me mandar. Tá bom? Então, fica estabelecido, a princípio, se não foram todos que receberam o certificado do estudo dirigido, devem continuar fazendo. Se, contudo, foram todos, basta mandar o certificado que eu já atribuo nota máxima para a parte do estudo dirigido, faz só o DNM. Fechou? Combinado? Está gravado aqui, hein? É só acessar a aula. Eu não sei se vocês observaram, não sei nem se vocês estavam sabendo, mas todas as nossas aulas são gravadas, eu estou postando no AVA, tá? Então, se você voltar na aula lá do 6º encontro, vai estar a aula todinha com a explicação dela todinha.
Se você quiser a aula do segundo encontro, vai estar a aula todinha lá no ar. É só entrar lá no link da aula, nem na pré, nem na pós, no link da aula, porque eu já publiquei no YouTube, mas é restrito a vocês. É só acessar no AVA que vocês têm acesso a todo esse conteúdo anterior. Tá? Beleza? Bom, gente, se não tem mais perguntas, eu disse que o tema hoje era curto. Tal qual o tema da próxima semana, graças a Deus, que é o repouso semanal remunerado, não é? Nós vamos ficando por aqui. Aula gravada, quem quiser revisar, basta acessar, entrar na pré-aula, ler o capítulo, e qualquer dúvida pode me mandar, tá bom? Ninguém tem perguntas? Não? Tranquilo? Tranquilo? Bom, então eu vou tomar minha aguinha enquanto está caindo água lá fora, porque amanhã cedo eu estou na rádio, a partir das 7h45, Rádio Manchester. Amanhã é o debate entre os candidatos a prefeito, debate não, entrevistas, com o Roberto e o Gomide. E na sexta que vem, no sábado que vem, graças a Deus, acaba esse trem, que ô canseira ter que acordar cedo, sabadão, viu? Gente, então tá bom, estamos falados, já que ninguém tem pergunta, um beijo no coração e até semana que vem, às 7h10, com o capítulo 20 da nossa disciplina, tá bom? Beijão, encerrando a reunião. Falou! Valeu, professor. Um abraço, meus queridos. Tchau, boa noite. Deus abençoe a todos vocês.